Olá, o meu nome é Mariana e o nosso grupo ficou com o tema Crianças Protegidas em Entrega Responsável para a Adoção. Falar do assunto de adoção de crianças não é um assunto fácil, é um assunto delicado, um assunto sensível, porque a gente sabe que no Brasil o processo de adoção não é um processo fácil, não é um processo rápido. É um processo que ele enfrenta diversos obstáculos, desde a demora do judiciário de concluir esses processos, a dificuldade que as famílias encontram em dar entrada ao processo de adoção e também aos diversos desrespeitos que o Estatuto da Criança e do Adolescente sofre. Em nossas pesquisas para elaborar o presente trabalho, nós podemos ter conhecimento que no Brasil existem cerca de 33.325 famílias que aguardam na lista de espera para poder adotar uma criança. Por outro lado, existem mais ou menos 4.000 crianças que aguardam por uma família e cerca de 5.000 crianças que estão no trâmite do processo de adoção. Entrando um pouquinho agora em relação à entrega protegida, é um instituto muito importante que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 13, parágrafo 1º. A entrega protegida nada mais é que a confiança que os pais biológicos depositam no sistema judiciário para que o Poder Judiciário encaminhe aquela criança para uma adoção responsável, segura. O Instituto da Entrega Protegida, ele vai aí em encontro com o abandono de incapaz, que nada mais é que os pais abandonarem a criança em qualquer ambiente, sem ter uma responsabilidade do que vai acontecer, muitas vezes colocando aquela criança a risco de vida e aumentando os índices de mortalidade, né? O Instituto da Entrega Protegida, ele tem alguns fundamentos de proteção ao direito da criança e do adolescente. O primeiro deles é respeitar, né, os direitos das crianças, à saúde, à educação, a um convívio familiar. O segundo é a obrigatoriedade da intervenção do Estado, a intervenção legal do Estado, né, que onde é assegurado que todo o processo de adoção seja seguido corretamente. Entre esse processo, nós podemos citar alguns itens, como a obrigatoriedade do consentimento dos pais biológicos em colocar o recém-nascido para adoção, a autorização dos órgãos responsáveis para que esse processo ocorra e a emissão dos documentos, né? Que é um assunto muito importante. E por fim, ainda temos a avaliação rigorosa dos adotantes, né? Os adotantes, para se inscreverem na lista de adoção, eles passam todos por um estudo onde é avaliados os antecedentes criminais, as visitas domiciliar para ver qual é o ambiente que eles estão preparados para receber a criança, avaliações psicológicas para ver se as pessoas têm condições também psicológicas de criar um recém-nascido, uma criança. Tudo isso para garantir que o recém-nascido seja recebido e que tenha os seus direitos assegurados. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas importantes durante o processo de adoção para se proteger o direito da criança que está sendo adotada. A primeira prática que eu vou citar aqui é a do aconselhamento e apoio, que ela vai ser tanto para os pais biológicos quanto para os pais adotivos. A gente tem que ter em mente que o processo de adoção é extremamente desafiador para ambas as partes. Então, é importante garantir que elas recebam todo o suporte necessário para que seja o mais fácil possível, não só para os pais, mas também para a criança. A transparência e a comunicação é outra prática extremamente importante, porque ela vai garantir que se tenha uma comunicação aberta, um diálogo aberto, e aí vai garantir aos pais biológicos e aos adotivos sobre os prazos, os procedimentos e quaisquer mudanças no estado de adoção. O acompanhamento pós-adoção, em tese, acontece após a conclusão do processo de adoção. E aí a gente oferece acompanhamento para garantir que essa transição seja suave e que a criança esteja se adaptando bem ao novo ambiente. Isso pode incluir apoio psicológico, se necessário. No entanto, como foi visto em sala de aula, existem situações em que não há o acompanhamento pós-adoção, que ocorre principalmente em adoções de crianças que vão para outros países. E por fim, a gente tem que tratar também do Instituto da Priorização do Interesse da Criança. Em todas as etapas do processo, é importante que a felicidade, o bem-estar da criança seja a prioridade máxima. Ou seja,
tem que se certificar que aquela adoção vai contribuir positivamente para o desenvolvimento da criança. Assim, é fundamental que todas as partes envolvidas, incluindo os profissionais de adoção, que trabalhem juntos para garantir que o processo de adoção seja conduzido da maneira mais ética e responsável possível, com foco no melhor interesse da criança. E aí, nesse sentido, surge uma resolução do CJN que dispõe principalmente sobre o atendimento adequado aos gestantes ou parturiente que manifesta o desejo de entregar para a doação a criança, uma forma de proteção e menos discriminação. A não maternar, conforme utilizado no artigo base, é o termo dado para mães que não desejam prosseguir com a maternidade e que, por isso, preferem entregar as crianças para a adoção. No entanto, a gente sabe que tem um sério estigma quanto a essas mulheres aqui na nossa sociedade, que a gente acredita que o normal é que a mulher desempenhe seu papel dado pela natureza como mãe. E quando ela não escolhe não seguir esse papel, é condenada pela sociedade e até mesmo pelos seus companheiros. Além disso, existe muita coisa por trás, como principalmente questão financeira, por muitas dessas mulheres que entregam para adoção, porque não tem condição de sustento. Por isso existem situações extremas, como abandono de crianças com risco de morte, abortos clandestinos e até mesmo entregas ilegais para adoção. Dando continuidade, tem alguns apontamentos que merecem ser feitos em relação ao artigo 19A, que foi introduzido na Lei 13.509 de 2017, que é a Lei da Adoção. Nesse artigo, que ele busca trazer esse não constrangimento à mulher no momento de tomar essa decisão da adoção, ele traz em seu parágrafo 1º o seguinte, vou ler aqui. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperial. Quando a gente se depara a esse artigo 1º, a gente observa essa necessidade, de existir a equipe interprofissional. Todavia, essa equipe interprofissional, que teria ali aquele auxílio de realmente amparar a mulher para tomar essa decisão, não acontece com frequência na nossa realidade, na prática. Então, é algo que, de fato, deixa a desejar em relação a essa legislação. Todavia, no próprio artigo mesmo, que foi escolhido aqui pelo grupo, ele trata de alguns programas que foram feitos, inclusive, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, como, por exemplo, o Entrega Responsável Judicial para Adoção, o Programa Mãe Legal, que ajudaram a amparar essas mulheres. Todavia, a gente vê que é realmente um pioneirismo de tratar, recebeu até mesmo prêmios por trazer esses tipos de iniciativas. Todavia, é algo que tem que ser garantido nacionalmente. Então, é algo que precisa ainda mais ser trazido como um ponto inicial aí para poder amparar de fato essas mulheres que tanto precisam desse afeto aí, desse cuidado nesse momento tão delicado. Inclusive, depois ele cita, que existe a resolução do 485 de 2023 do CNJ, que inclusive determina então que os tribunais de justiça devem empregar, trazer programas e atos normativos que atendam essas gestantes e puerperiantes que desejam entregar os seus filhos para adoção. Então, inclusive, a gente vê uma iniciativa, uma tentativa de trazer isso novamente, todavia algo ainda muito precário na realidade e na prática. Neste mesmo artigo, nós temos o parágrafo 9º, que fala o seguinte: é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Vemos aí que é claramente, garantido aí o direito ao sigilo sobre o nascimento. Esse direito, ele visa principalmente, respeitar esse momento tão delicado da mulher, trazer esse sigilo para que ela não se sinta mais pressionada, enfim. Todavia, é comum a gente ver violações em relação a esse direito. A gente teve um exemplo grande e claro no ano passado, em junho de 2022, quando a atriz Clara Castanho teve esse seu processo exposto na internet, veio ao público, gerando aí diversos debates sobre o tema, diversos apontamentos e julgamentos em relação à atriz, onde a mesma teve que acabar vindo nas suas redes sociais, através de notas oficiais, trazer o porquê ele tenha feito isso e tudo mais. Então, vimos aí que foi uma grande violação do direito ao sigilo nessa situação.
Por fim, outro ponto que é extremamente relevante da gente trazer aqui é olhar de fato de quem seria essa mulher que toma essa decisão de entregar o filho para adoção. Vemos que no artigo ele cita sobre o livro Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade, da socióloga israelense Orna Donati, acredito que é assim que se fala, onde ela apresenta uma tese realmente de uma pressão social, né, da maternidade ser prioridade na vida da mulher. Hoje a gente observa que com a mulher moderna trazendo outras prioridades para a sua vida, a maternidade não é o caminho principal da mulher ou o ponto principal de sua vida. Para algumas sim, para outras não. Todavia, esse não olhar para a maternidade, esse não querer maternar, traz um olhar muito julgador ainda da sociedade perante a esta mulher. E a gente observa que essa decisão vem muito de mulheres jovens, de uma classe social mais baixa, que convivem em ambientes que não desejariam para outras pessoas passarem, então chegam a tomar essas decisões de entregar, né, o filho para a adoção.